Então, as maiores altas do dia, então voltamos com a esquadrilha da fumaça a todo o vapor. Azul sobe 7,84, Gol 5,83 e temos a CVC que ganha 3,77%. Por outro lado, as piores, além da soma, são Redditor, que perde 4,33%, Arezzo perde 3,40% e 3R Petróleo 3,01% de queda. E para entender um pouco melhor a situação dos bancos, tivemos os resultados dos bancos que foram divulgados, né, nos últimos dias. Vamos chamar o Carlos Daltoso, chefe de análise da Eleven. Muito boa tarde, Carlos. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, né? E hoje para comentar um pouco mais do resultado dos bancos que vieram com números distintos, né, entre eles. Pois é, ontem saiu o Banco do Brasil, resultaço, todo mundo já está fazendo as contas dos dividendos que vai receber. Por outro lado, temos o Bradesco, que ficou muito aquém das expectativas, né? Então, o BTG, por outro lado, teve uma rentabilidade monstruosa e agora se tornou o terceiro maior banco do Brasil, né? Banco do país, quero dizer. Então, qual é a sua análise sobre os resultados dos bancos nesse momento, especialmente dos 5 maiores bancos nacionais, né? Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú e agora Nubank BTG. Também, né? E BTG. Uhum. Bom, os incumbentes, né, os grandes bancos de varejo, eles vieram com resultados distintos. Acho que dá para a gente separar ali entre Santander, Brasil e Bradesco, Itaú e Banco do Brasil na outra ponta. Os dois piores aqui, né, Bradesco e Santander, estão sofrendo com inadimplência mais alta. A gente está vivendo desde o final de 2021 um ciclo de inadimplência mais forte e principalmente Bradesco, né, é o banco que vem sofrendo mais aí com esse ciclo, né, o que entrou com o pé trocado ali no ciclo, principalmente em cartão de crédito e crédito pessoal, que são as linhas que vem dando maior trabalho ali, né? E por ser um crédito massificado, né, o banco obviamente estancou essa sangria, né, de fechando as suas linhas e revendo a sua régua de aprovação de crédito no final do ano passado, mas por ser um crédito massificado, isso ainda vai afetar o resultado do Bradesco nos próximos 3, 4 trimestres ainda, né? Tanto que eles revisaram ali uma parte das suas estimativas para o ano de 2023, reduzindo, né, a expectativa de crescimento de carteira exatamente por conta dessa revisão do nível de risco suportado aí pelo Bradesco, né? Então, o Bradesco seria o que o banco está mais sofrendo. Por outro lado, né, nós tivemos Itaú com uma ligeira alta na sua inadimplência e Banco do Brasil ainda com a inadimplência estabilizada, né, mesmo que tenha tido no resultado apresentado ontem uma elevação considerável do seu custo de crédito, né, o nível de provisionamento que o Banco do Brasil fez ali frente à sua carteira, né. Tiveram algumas movimentações referentes a Americanas, né, aprovisionamento da operação Americanas, que sujou um pouco ali o resultado do Banco do Brasil, mas como você bem disse, né, foi um resultado muito forte e a gente vê, né, o resultado do Banco do Brasil num momento muito favorável, o que na nossa visão, e exatamente por isso, né, nós temos hoje na Eleven recomendação de compra tanto para o Banco do Brasil e para Itaú, e venda para Santander e Bradesco, justamente porque a gente entende que a alta recente de Bradesco, todo mundo esperava uma recuperação mais rápida dos seus resultados, e na nossa visão isso não deve acontecer, tá? E o resultado do segundo trimestre veio exatamente nessa linha e frustrou um pouco as expectativas do mercado. Por outro lado, o Banco do Brasil entregando um retorno sobre patrimônio líquido acima de 20%, né, em linha, inclusive, com o Itaú, não se justifica hoje o nível, né, o desconto que ele negocia em relação ao seu valor patrimonial. Então, a gente vê operações distintas ali, né, e resultados
que mostram muito bem a característica de cada um dos incumbentes aí no mercado. Pois é, né? Agora, essa questão da inadimplência, o que você está esperando para os próximos trimestres com juros mais baixos, com também essa questão do Desenrola, né? Que é um programa que de fato está dando de presente para os bancos 50 bilhões de reais em créditos, outros 7,5 bilhões serão utilizados para garantir dívidas renegociadas, mesmo que os devedores não as paguem. O que você está aguardando e o que dá para entender que os bancos estão esperando, considerando as previsões para dívidas duvidosas presentes em seus balanços? O ciclo de inadimplência atual, né, como eu falei, ele iniciou em final de 2021, muito puxado pelas pessoas físicas. Então, o programa Desenrola deve beneficiar, né, os bancos, ou pelo menos estabilizar esse nível de crescimento e auxiliar, obviamente, o resultado dos bancos, mas não só isso, né? O nível de endividamento das famílias está muito elevado e isso, obviamente, acaba afetando o consumo, né? Então, o programa vem em boa hora, não apenas para beneficiar os bancos, né, obviamente, mas também olhando ali a parte do consumo que a gente tem visto ali, né? Dados de inflação, até mesmo de as empresas varejistas, né? Como você comentou ali antes de eu entrar, são as maiores quedas hoje, vem sofrendo mais aí com esse menor crescimento, mas o programa Desenrola tende sim a beneficiar o resultado dos bancos também. O que a gente tem visto muito e acompanhado de perto no resultado dos bancos, não só a inadimplência da pessoa física, mas de empresas também, que vem numa crescente muito forte, principalmente nos últimos 2 meses. Nós tivemos o caso Americanas no início do ano, que fechou o mercado de crédito, os bancos foram muito mais seletivos na oferta, e isso estrangulou também, né, muitas empresas que já vinham cambaleantes, dado esses juros elevados por um período maior de tempo. Então, as empresas mais endividadas acabaram sofrendo mais, e a gente tem visto um nível de pedidos de recuperação judicial quase 50% superior ao observado no mesmo período do ano passado. E isso, obviamente, afeta o nível de inadimplência das pequenas e médias empresas nos bancos, exigindo um nível de provisionamento maior também, né? Então, isso acaba impactando negativamente aí o resultado dos bancos. Se, por um lado, o Desenrola vem beneficiar a parte de inadimplência de pessoas físicas, a gente ainda monitora muito de perto a inadimplência das empresas. Pois é, agora, falando de inadimplência e falando de problemas das pessoas físicas, estou lendo aqui uma notícia que acabou de chegar, porque o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, está, nesse momento, no Senado Federal, falando para senadores, justificando, de fato, a política monetária levada adiante pelo Banco Central nos últimos meses, e ele afirmou algo bastante curioso. Para tentar solucionar o problema dos juros altos, seria uma solução, poderia ser acabar com o crédito rotativo. Segundo ele, então, isso poderia frear o parcelamento. Também, segundo ele, seria necessário criar uma tarifa para frear o parcelamento sem juros. Então, Campos Neto está falando aqui que existe uma simetria no mercado entre quem dá o crédito, ou seja, quem toma a decisão de dar os juros, e de quem toma o risco, né? Quem paga pelo risco, uma simetria no mercado financeiro. Ele disse que há cartões de crédito demais no mercado, segundo ele, abre aspas, muitos bancos novos, entrantes e varejistas acabam usando o cartão de crédito como instrumento para fidelizar o cliente, fecha aspas. Ele criticou também a modalidade de pagamento a prazo parcelado sem juros. Segundo ele, embora o crédito parcelado sem juros assim ajude o comércio, o número de parcelas tem aumentado significativamente. Segundo ele, o prazo médio é de 13 parcelas é como se fizesse, abre aspas, um financiamento de longo prazo sem juros, fecha aspas. E segundo ele, isso acabaria aumentando o risco de inadimplência. O que você acha, Carlos? É surpreendente uma frase, uma fala vindo de um liberal como Campos Neto, basicamente querendo regulamentar o mercado de crédito, não somente bancário, mas também do varejo, né?
E você acha que é uma solução proibir o rotativo e, de fato, limitar o parcelado sem juros? Ali ele está falando especificamente do cartão de crédito, né? E quando ele fala que há eh, uma questão de desalinhamento ali de interesses, é porque quem concede o crédito no limite é o lojista, né? E o risco de crédito fica todo para o banco. Essa é a questão ali maior, né? Então, o que a gente vê nessa. E essa indústria foi criada dessa forma. Quem não lembra, né, mais novo de mercado, mas o parcelado sem juros é um filhote, vamos dizer assim, né, uma evolução tecnológica, né, melhor dizendo, do cheque pré-datado, né, que existia lá atrás, e isso é o que a gente chama, né, de uma jabuticaba do mercado brasileiro, e que acaba criando vários subsídios cruzados, né? Muita gente fala do alto juros do crédito rotativo, mas o Banco Central nos últimos anos já tomou algumas medidas para tentar reduzir o impacto. Obviamente, 400% de juros ao ano é algo impagável, né? Então, o Banco Central vem estudando mecanismos para tentar limitar ou reduzir os juros, mas lembrando que isso impacta quem não paga, né, o seu cartão de crédito na totalidade, e esse mecanismo criado pelo Banco Central é de não estender muito. Depois de 2 ou 3 meses, isso vira uma linha de menor custo, né, um crédito pessoal, mas é exatamente o ponto que eu comentei do resultado do Bradesco, né? Dos motivos da alta inadimplência no Bradesco é exatamente o cartão de crédito. Mas o rotativo ele acaba subsidiando uma indústria como um todo. Então, se você reduzir os juros, teria que criar uma tarifa para sustentar, né, esse mercado de cartão de crédito, porque hoje você penaliza o mal pagador, né, que acaba financiando a indústria como um todo. Então não é simples essa conta, teriam que ser revistas ali muitas das diretrizes hoje existentes no mercado. O que o governo, né, o Congresso está tentando fazer é criar uma limitação da tarifa de cartão de crédito, mas você pode descompensar em outras pontas e acabar reduzindo o consumo, né, e reduzindo inclusive o crescimento de PIB, o que é muito perigoso ali quando você acaba afetando ou via canetada, né, via regulamentação, tentar ajustar um determinado segmento, né? Porque o cobertor é curto, às vezes você cobre a cabeça e descobre os pés, e isso acaba trazendo uma disfunção muito grande na indústria como um todo. Eu vejo com bons olhos essa discussão, a gente precisa encontrar realmente alguma solução para esse custo elevado do rotativo, mas ali quais seriam as soluções ideais, né? Isso precisa ser muito bem estudado. Pois é, né? Mas só para terminar esse ponto, rapidamente, Carlos, temos alguns minutinhos ainda e muitas perguntas. O problema não é o crédito rotativo em si. O problema é o mau uso que as pessoas fazem, é o fato que as pessoas não se controlam. Então, o problema não é muito mais de educação financeira do que do crédito, porque, como você justamente falou, quem dá o crédito é o lojista, mas quem toma o risco é o banco. Mas o banco concordou, né, com essa modalidade, e o juro alto é justamente porque ele não tem o controle do perfil de crédito daquela pessoa. Então, aquela pessoa, quando ela toma o rotativo, ela sabe o que está fazendo. Então, temos um problema de educação financeira, de gasto a mais do que as pessoas deveriam, e mesmo proibindo o rotativo, as pessoas não vão tentar se endividar para gastar além do seu salário, além da sua fronteira de possibilidades, de outra forma, às vezes até pior do que o rotativo? Com certeza, né? É um problema de educação financeira e até bem pouco tempo atrás, né? E também um problema da evolução do próprio mercado, né? Até bem pouco tempo atrás, quase toda a população tinha conta em apenas um banco, então era muito fácil para o banco controlar, dava um limite ali de, no máximo, 30% da renda da pessoa e controlava muito bem ali. Hoje as pessoas têm 3, 4, 5, 6 cartões de crédito em instituições diferentes, então
é difícil para as instituições, inclusive, controlar, né, o nível de endividamento daquela pessoa. Os birôs de crédito, né, onde tem a informação, o próprio Banco Central também tem um sistema onde se consolida isso, mas acaba que as pessoas, falta, né, de educação financeira acabou sendo um problema exponencial, dada essa facilidade de acesso ao cartão de crédito hoje, né? Você citou, por exemplo, o resultado de Nubank, né, que começou lá atrás dando limites, né, de 50, 200 reais, até conhecer ali a sua base de clientes, e hoje em dia, né, os bancos digitais, principalmente, as fintechs, elas oferecem uma enxurrada ali de ofertas, né, para você ter o crédito, até mesmo os lojistas, como você bem comentou, né, lá atrás os bancos tinham parcerias, alguns grandes lojistas acabaram migrando para uma solução proprietária, né, citando o caso aqui, a Renner tem um banco, né, uma instituição financeira que financia, né, toda o carnê, né, das Casas Bahia também, a Magazine Luiza também tem os seus carnês, e isso é tradicional da indústria também de consumo, porque eles precisam vender, né, e o parcelado ali também sem juros, né, que a gente sabe que existem juros embutidos ali nas parcelas, obviamente, mas não de forma escancarada, e isso acaba trazendo um problema exponencial ali para quem tem pouca educação financeira e não consegue controlar os seus gastos, né? Então, acho que essa facilidade de acesso acabou provocando, né, ou até mesmo estimulando esse gasto excessivo. E realmente, né, como eu citei anteriormente, o programa Desenrola veio exatamente nessa linha de tentar reduzir um pouco o nível de endividamento da população, que está muito elevado. Pois é, situação muito, muito complicada. Vamos ver então o que vai acontecer com essa situação. Estou vendo aqui que tem mais notícias vindo do Banco Central, do presidente Campos Neto, que descartou a possibilidade de taxação do PIX. Campos Neto está falando agora no Senado Federal, com certeza no closing teremos mais informações daqui a pouquinho sobre essa fala do presidente do Banco Central do Brasil. Enquanto isso, muito obrigado, Carlos Daltoso, chefe de análise da Eleven, por ter estado conosco hoje aqui no Estoque. Foi um prazer. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Nesse momento, 14 horas, aliás, e 21 minutos, a Bolsa continua subindo, ganha força, Ibovespa alta de... Opa, perdemos aqui o nosso Profit, agora voltou o Profit. Alta de 0,27%, 118.606 pontos para o principal índice na Bolsa de Valores de São Paulo. Maior alta do dia, Azul, 8,02%, Braskem ganha 7,35%, agora a Pevida 5,44%. O Grupo Soma perde 8,60%, o Redditor 4,21%, o 3R 3,90% de prejuízo. O dólar volta a cair forte nesta quinta-feira. A cotação do dólar que nesse momento, deixa eu pegar aqui no nosso Profit, da Nelógica, dólar cai 1,04%, R$ 4,85. Petrobras sobe 1,15%, R$ 30,81, como a gente está vendo agora com o Giba. Petrobras muito bem, obrigado, graças também à alta do petróleo. Vale cai 1,17%, R$ 66,07. Agora, a gente for dar uma olhada aqui no petróleo. Petróleo que está nesse momento em queda de 1,07%, R$ 86,61 para o petróleo. Bolsas lá fora estão perdendo força, as bolsas lá fora estão perdendo força. Temos um Dow Jones que agora sobe apenas 0,23%, S&P 500 está no 0 a 0 e Nasdaq também 0,03% de alta, estão perdendo força. Muito provavelmente daqui a pouquinho teremos uma reviravolta das bolsas americanas e uma queda das bolsas por lá. Vamos dar uma olhada no minério de ferro. Minério de ferro lá em Dalian está continuando sua queda. A situação complicada, gente, do minério de ferro em Dalian não para de cair porque falta estímulo por parte do